ação divina, e que teu povo seja mais uma vez visitado pelo teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Escritura do apóstolo Paulo, sua carta aos Efésios, capítulo 5. Nós queremos tomar o verso 31 e o verso 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assentai. Nós vamos continuar falando sobre igualdade. Já temos tido um bom tempo de ensinamento quando nós iniciamos esta mensagem, essa palestra. E por certo, nós adquirimos a oportunidade de relembrar bons ensinamentos que o profeta nos dá acerca de igualdade. E é um ensinamento que merece a atenção de todos nós. Você pode ouvir isso de vez em quando, se você o desejar. E nós esperamos que aqueles que estejam diante de uma fita contendo isso possam usufruir dos mesmos benefícios que nós temos usufruído enquanto temos passado por esses ensinos. Eu li a escritura de Paulo, o irmão Brana faz referência, citando algumas palavras nesse sentido, especialmente esta expressão de Paulo. É um grande mistério. E nós sabemos que o casal, ele está aí em um tipo de um mistério. Na mensagem O Filtro do Homem que Pensa, no parágrafo 73, o profeta nos traz estas palavras: pela graça de Deus, Ele nos tem dado entendimento de tão grande ou de tão grandes mistérios. Como Paulo falou aos Efésios, falando a respeito do marido e da esposa, e disse: isto é um mistério. Isto é um mistério. Como deve ser a mulher em relação a seu marido? Como deve ser a mulher em relação a seu marido? E mostrando aqui alguma coisa mesmo no segundo lugar, creio que sim, em toda a Bíblia, aquela reverência foi sempre citada. A reverência da mulher para com o marido foi sempre citada. Disse: a mulher reverencie o seu marido. Reverencie seu marido. Agora, como você admitiria
igualdade da mulher com o homem, como o mundo quer, como as pessoas querem, sem quebrar esta escritura. Porque desde que a mulher tem a quem reverenciar, indica que ela é inferior ao que ela se reverencia. Ela tem que continuar inferior àquilo que ela reverencia, senão não existiria a reverência. Você reverencia uma coisa que é mais que você. E então, aqui nas Escrituras, foi colocado isso, que a mulher reverencie o seu marido. Reverencie o seu marido. Agora vamos olhar nas palavras do profeta, ele mostrando alguma coisa concernente ao marido. E nós, os homens, temos que encarar a nossa parte, porque você não pode também admitir e pensar que porque você é o reverenciado e que você deve ser reverenciado de qualquer forma. Não, não é assim. Não é assim. Esta reverência da mulher é para com o marido, mas há alguma condição também colocada para este marido ser encontrado para receber esta reverência. E ele disse isso: então o marido deve viver perante sua esposa tal vida que a mulher possa reverenciá-lo como um filho de Deus. Ele precisa estar vivendo uma classe de vida digna de um filho de Deus para receber esta reverência. E então observe bem, ela deve a reverência, deve reverenciá-lo como um filho de Deus. Para tanto, ele tem que estar vivendo essa condição. E se ele não viver este tipo de vida, bem, então naturalmente ela não o reverencia. É aí que está. Somente os filhos, as filhas de Deus entrarão à profundidade da palavra de Deus, e cada um terá o meio correto para preencher os requisitos e seguirem adiante como filha e filho de Deus. Então eu creio e gosto disso. É muito central as palavras do profeta neste ensino para nós homens e para as mulheres, as filhas de Deus. Na verdade, ambos estão na terra supostos a conhecer o certo e o errado. E você está conhecendo o certo. Aí está. Ela só pode reverenciá-lo se ele toma esta posição aqui como um filho de Deus. Se ele não viver este tipo de vida, bem, então naturalmente ela não reverencia, porque ela sabe de que ele é formado. Ela sabe de que ele é formado. Então ele não tem nenhuma autoridade aí agora para exigir quando ele não preenche isso. Porque às vezes o homem pensa que a mulher tem a obrigação de reverenciá-lo, ele estando completamente fora
quer dizer irregular. Não, não é assim. Você tem requisitos a preencher para receber esta reverência. Agora o profeta disse: mas quando é um homem, que é um homem reverente, reverente e limpo com a sua esposa e perante sua família, um verdadeiro servo de Deus, então a mulher, crianças e todos devem respeitar aquele servo de Deus com reverência. Com reverência. Porque ele é o que pode receber isso dela. Bom, aqui, pelo que está, então você descobre, segundo essas escrituras mesmo do apóstolo São Paulo, a mulher tem a quem amar e reverenciar. É seu marido. A quem amar e reverenciar. E é seu marido, se ele é correto. Isso é o que se vê aqui no parágrafo 73 da mensagem O Filtro do Homem que Pensa. Mas isto aqui agora não quer dizer que, e se ele não preenche e ela mostra melhores qualidades, isso não quer dizer que isto a coloca na posição de igualdade com ele ou melhor do que ele. Não, senhor. Não. Isso não dá direito a ela a assumir o lugar dele porque ele está errado. Não, senhor. Isso não. Isso não. Não, porque quando você vai à criação, aí você nota que desde lá houve essa diferença. Antes deles caírem, antes do pecado, mesmo na criação, ela foi feita de um subproduto do homem, e Deus a chamou de adjuntora. Adjuntora. Vocês sabem o que quer dizer adjuntora? Adjuntora quer dizer aquela que ajuda. Existe até um provérbio aí comum: quem não ajuda, não atrapalha. Então a adjuntora significa isto: aquela que ajuda. Significa ajudante. Então na criação, vê bem aqui, antes de ter qualquer coisa de pecado, ela foi feita para ser uma ajudante. Então não adianta ela pleitear, de certo modo, no mundo conseguir alguma coisa, mas lá diante de Deus é desse jeito. Ela é para ajudar. Ela é ajudante. Então, moças, se não estiverem dispostas a serem ajudantes, não casa não. Não casa não. Porque depois não tem jeito de quebrar e mudar a palavra e tal, e eu não vou ser assim, eu vou fazer assim. Não case. É melhor não casar. Moço, se você nota que ela tem essa tendência, dizem por aí que diz que o amor é cego. Só se for esse amor filho aí, porque o de Deus não é não. O ágape eu sei que não é. Agora esse outro aí, parece que tem hora que a gente até acredita, né? Porque a pessoa está vendo que o negócio vai dar pau na cabeça, pois pega e vai. Aí as pessoas lá fora falam assim: amor é cego. Eu acho que devia dizer que não é cego, é um pouco ignorante acerca daquilo que está vendo. Ora, você vê, ela não trata bem a mãe, ela não trata bem o pai, ela não respeita, ela briga, ela xinga, ela levanta o calcanhar, ela faz, você vê. Não, comigo não vai ser assim. Tomara que não seja, que já que você vai arriscar, mas depois, se não for, aí você diz assim: aquele dia eu ouvi mesmo. Eu não deveria confiar, eu deveria procurar encontrar os frutos.
Então aqui nas Escrituras, lá no princípio, você vem desse tipo. Eva, que foi feita adjuntora, quer dizer ajudante. Ajudante. Antes do pecado já era assim. Então não tem esse negócio de que antes do pecado ela era igual ao homem, não. Que não era, não. Foi feita assim, para ser ajudante. Senão não seria ajudante, né? Não seria ajudante. Veja onde Adão é ajudante. Em lugar nenhum. Ele não é pai de tudo que nasceu, mas ela é mãe. Então isso mostra que ele vem de uma semente mesmo, de uma fonte original. E ela não veio da fonte mesmo original, ela veio de um subproduto. Por isso ela foi colocada para ajudar, porque ela já foi tirada como um subproduto. Então é subproduto, é o que vem depois desse produto. Então é colocada ali para ajudar, porque Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então você observou aí, mesmo na criação ela foi feita de um subproduto do homem, e Deus a chamou de adjuntora, que quer dizer aquela que ajuda, ajudante. Bom, vamos colocar aqui mais algumas palavras do profeta que são expressadas na mensagem Almas Encarceradas Hoje. Almas encarceradas hoje. O irmão Branham, no parágrafo 97, ele termina esse parágrafo dizendo isto: eu as amo porque amo o que são. O irmão Branham disse: eu as amo porque amo o que são. O que elas são? Ele diz: são ajudantes do Filho de Deus. E são parte dele. São ajudantes do Filho de Deus e são parte dele. E as amo porque foram feitas à imagem do homem, e o homem foi feito à imagem de Deus. Certo? E assim juntos são um em Cristo. Quando é que o casal é um em Cristo? Quando ela é ajudante dele. Ele é marido dela à altura de ser reverenciado por ela. Aí sim, aí estão dois numa só carne. Numa só carne. Essa é a maneira de se ver dois numa só carne. Aí está. Por isso é que as amo. Qualquer outra coisa é inválida. Deus sabe disso, e assim tem sido por toda a minha vida. Eu as amo. Amém? Pois bem, então, a mulher, ela saiu do seu lugar original. Mas ela saiu do lugar original. Que lugar era este? Esse aí, que Eva foi criada, feita e entregue a Adão para ser ajudante. Esse é seu lugar original. Ser ajudante, de ser fiel e de ser ajudante do homem. A mulher saiu. E você sabe que foi o primeiro ser humano a sair do lugar original, que ele foi colocado, eleito para aquele lugar. Quem saiu foi a mulher, não o homem, a mulher. Então ela não permaneceu fiel, ela saiu desse lugar. Então qualquer outra coisa aí, veja, é inválida. Ela é para ser ajudante. Tanto é que o homem só é consolado. Veja, irmã, que você tem uma posição em Deus, porque às vezes as pessoas são mal entendidas quando ouvem os ensinamentos que damos muitas vezes.
É uma marcação, a mulher é sempre esfolada, tudo que se fala de errado sempre começa com ela. Não é com você, irmã. Você não, você já foi resgatada, você já está de volta, porque você foi redimida pelo Senhor e agora você não é aquilo mais. Isso não pode te complexar, nada disso. Veja, você observa como Deus deu uma posição para você cristã, para você mulher, filha de Deus. Ele deu você a seu marido, e para fazer uma coisa que ninguém pode fazer, nem a mãe dele faz, nem o pai dele faz. Só você é consolá-lo. Veja bem, ela é para ser ajudante. Tanto é que o homem só é consolado satisfatoriamente por sua esposa. Não há nenhuma pessoa que possa fazer isso a não ser ela. Não existe nenhuma pessoa que pode consolar um homem a não ser a sua esposa. Por isso que quando você vê um lar destruído, desmoronado, muitos e muitos deles, não diria todos, mas muitos, é por causa disso, porque aquela mulher não compreendeu, não aceitou, não quis entrar por esse caminho de ser adjuntora para aquele homem, ajudadora, consoladora para ele. Faltou o consolo. E você vê que muitos homens não conseguem viver sem aquele consolo. E isso não tem quem possa então dizer que não, tem que ser assim, ele tem que aguentar. Não, Deus o fez lá no princípio e colocou ele só. Depois Deus veio, olhou a ele e disse assim, que viu que não era bom. Agora Deus viu, ele, Criador, viu que não era bom, deu uma adjuntora. Agora quem sou eu, ou quem é você para dizer que não é bom? Ele fica assim. Ele tem que ser consolado. Ele tem que ser consolado. Se você não está disposta a consolar seu marido, a ter um marido para cumprir isso, então não o tenha, porque ele vai ter que ter uma mulher que faça isso. Ele vai ter que ter uma mulher que faça isso. Ele vai ter que ter uma mulher que faça isso. E quantas não existem pagando preços caros, porque elas podiam ter feito o consolo, e até conquistado, e até dobrado aquele homem, porque ele é dobrado por isso aí. Não, você marca e não faz, até que cruza a linha e não há mais retorno. Quantos estão assim no mundo? Moças, essa não deve ser a preocupação da sua mãe, essa deve ser a sua, porque você vai constituir um lar um dia. Vai sim. Muitas mães nesta hora, quem sabe se tivesse oportunidade de voltar atrás lá, no casamento pelo menos, daquele tempo que casou para cá, pudessem ter uma chance de voltar, elas não teriam o comportamento que tiveram com os maridos, que hoje já não há mais condições de recuperá-los. Ela foi colocada para consolá-lo, e o irmão Brana disse aqui, não há ninguém que possa consolá-lo, a não ser a sua esposa, a não ser a mulher que Deus lhe deu. Ele não é consolado satisfatoriamente por nenhuma outra pessoa, a não ser a sua esposa. É somente ela que pode fazer isso. No parágrafo 113 da mensagem O Brilho do Sinal Vermelho de Sua Vinda, nós encontramos isto aqui. Observem, não há nada que Deus poderia dar a um homem além da salvação do que uma boa esposa. Não há nenhum homem que pode consolar, não. Nenhuma pessoa pode consolar a outra quando estão cansadas.
Eles não confiam em ninguém como eles confiam em suas próprias esposas. E que coisa feliz é, irmãos, quando você pode chegar, quando você está cansado e esgotado, e se assenta, e ela pode conversar com você. Você já imaginou o quanto aquilo vai ajudá-lo? O quanto aquilo vai colocá-lo mais dentro de seu coração? Mas quantas deixam de fazer isso? Porque ficou nervosa, porque foi atingida por alguma coisa durante o dia que talvez nem o marido está sabendo. E você deixa de fazer a sua parte por causa que outros te agrediram e te maltrataram, e você transfere a mágoa já com um gesto na chegada, e você vira as costas e acha que isso não tem problema. E um dia passa e outro, e vão repetindo. Me permita te dar pelo menos um pouquinho de testemunho do que se ouve entre famílias que às vezes são destruídas e começam por essas coisas. Eu já ouvi isso de homem. Pastor, eu avisei tanto para ela, eu pedi tanto para ela, o que eu mais gostava, o que eu queria que fizesse, eu gostaria de que fizesse assim, e olha, não é coisas absurdas não, fora da condição da mulher não, coisas certas, boas e lógicas. Eu pedi tanto, mas em troca disso ela não fazia, ela agia com estupidez. Eu queria uma comida um dia ou outro, assim e assim. Se eu pedia, falava, eu quero, faça isso, eu comprei isso, eu quero assim, eu estou com vontade. Pois ela ia lá e fazia aquilo completamente diferente, de outra forma, ou às vezes alegava, não, está tarde, se você quiser, coma isso aí que tem. Nós comemos, as crianças comeram, come você. Eu passei por tanta coisa assim, pastor, e avisei, falei, fulana, cuida de mim, ajuda, porque um dia você pode arrepender e ser tarde. Eu não sei se eu vou dar conta de ir levando isso assim. Essas crianças vão crescer, eles vão crescer, não vão precisar tanto de mim como precisam agora. Eles vão ter seus lares, vão sair. E olha, você se cuida, porque uma hora que eu chegar em você e disser, olha, eu cansei da sua grosseria, da sua estupidez, da sua falta de atenção, da sua falta de tratamento, e agora eu vou ficar só mesmo, tá? E sai, e vai morar fora. Pode até cuidar, tratar de longe. Você vai acabar sendo culpada. Quer dizer, e quantas brincam assim? Brincam assim. Não, mas se ele é crente, crente não vai fazer nada errado. Tá certo. Crente não vai fazer tal e tal coisa. Tudo bem. Mas você tem que pensar é que enquanto ele dá conta de ficar debaixo da mão de misericórdia, mas ele pode sair disso, porque ele é sujeito. Elias não era um homem sujeito às mesmas paixões que nós? Não fez referência disso na própria Bíblia? No entretanto, um homem de fé orou para não chover e não choveu por 3 anos e 6 meses. Não é que ele era o homem que aguentaria tudo, não, ele era sujeito às mesmas paixões. E você pode pensar que ele, sendo crente, não vai fazer, mas olha lá, e se fizer? E você grita, e você é estúpida, e você é grosseira, e ninguém vai fazer isso, e ninguém vai bater, e tal. O profeta ensinou que um homem não pode, não deve bater na mulher, certo? Ele disse mesmo.
Ele até falou assim: o homem que bate numa mulher, não, às vezes não bate num homem. É pesado isso, ele falou. Mas tem uma coisa, o profeta falou, e então lutamos aqui e ali, vamos. Bom, se não é para fazer isso, ele não tem o direito de espancá-la, de batê-la. Mas e se ele deixar um espírito diferente entrar, e ele vira aquela mão lá atrás e solta ela em direção à tua boca, que responde demais e que fala demais, e depois fala: ah, mas ele não é crente. Bom, agora seja crente ou não seja, a boca está quebrada. E não resolve nada. Você fala: ele não é. Tanto faz, se ele seco, não sei agora. Os dentes já quebrou, a dentadura, sei lá. E daí? Não brinca com essa peça não, não abusa dela não. Ele precisa de você, você precisa dele. Você observou? Eles não confiam em ninguém, como eles confiam em suas próprias esposas. E que coisa feliz é, irmãos, quando você pode chegar, quando você está cansado, esgotado, se assenta, e ela pode conversar com você, ela pode fazer mais por você do que qualquer outra pessoa, e isso é correto. Ela é uma joia, ela é uma rainha, amém. Então, não há nenhuma pessoa que possa fazer isso a não ser ela. Aí agora você está sabendo, não existe, para ele não existe. Então você deixa de fazer isso, ninguém vai fazer. Se a esposa não fizer, ninguém mais faz. Ele precisa de uma esposa. Então você seja essa esposa então todo o tempo. Todo o tempo. Não há mesmo, ele precisa dela. Se você voltar, vamos ver isso aqui, a Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Notará que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. Isto quer dizer que ela foi dada a ele para ajudá-lo, e não para ser igual a ele. Está claro lá. Para ajudá-lo, não para ser igual a ele. Mesmo antes da queda era assim, era dessa maneira. Bom, no parágrafo 114 dessa mensagem, o brilho do sinal vermelho, o irmão Branham disse assim: olhem bem, mas recordem, a mulher foi feita para o homem, não o homem para a mulher, tá? O último ser criado que Deus criou foi o homem. Às vezes as pessoas dizem: foi a mulher. Não, senhor, foi o homem. Não, mas a mulher não veio depois? Não, como obra da criação ela não estava. É Adão, é o homem. O último ser criado por Deus foi o homem. E a mulher é um subproduto do homem. E ela foi feita para o homem, não o homem feito para a mulher. Essas coisas estão na Bíblia. Às vezes a mulher chega: porque? Mas por que não pode ser? Porque ele tem direito e eu não tenho. É um problema que vamos ter que acertar com Deus, então, que foi ele que fez. Agora aí você fica meio apertada, porque Paulo disse assim: ousaria alguém chegar e dizer assim: Deus, o senhor errou nisso, né? O senhor errou aqui, ó. Eu tinha que ser direitos iguais. Mas dizer isso a Deus? Ele fez desse jeito. Não tem maneiras de um ensinamento certo caminhar por outro caminho a não ser esse. Ele fez assim. Deus errou. Eu não ousaria dizer isso. Você não pode. Veja lá, o último ser criado foi o homem, e ela foi feita para o homem. É para o homem, não o homem feito para a mulher. Agora, eu gostaria de comentar isso aqui. Diante disso aqui, nós temos hoje um monte de quedas, né? Um monte de quedas.
fracassos, fracassos do homem, fracassos da mulher. Nós temos. O mundo está cheio disso. E eu gostaria de convidar sua atenção para a leitura dos parágrafos 115, 116, 136, 137, 156 da mensagem O Brilho do Sinal Vermelho. Ouça isso aqui. A mulher foi a causa da primeira queda. E as mulheres terminam o tempo. Ela começou isto, ela termina isto. Não é de se admirar que a Bíblia diz que aqueles que escaparam de Sião seriam gloriosos diante do Senhor. Quando Isaías, capítulo 5, ele falou de como a imoralidade das mulheres chegaria nos últimos dias, e como haveriam tantas roupas que elas teriam que vestir, e como elas teriam que ter seus cabelos arrumados, e tudo assim. Não é uma preocupação hoje? A Bíblia fala disso, Isaías capítulo 5. Como ela andaria com seus sapatos de saltos altos assim. Tem umas que custa parar em pé, que estica a canela lá, os nervos assim que... E quando elas chegam em casa, certamente que elas assentam ou deitam. Que alívio, que libertação. Então, eu acho que os pés já ficam um punhado de dias assim, meio esticado. Negócio alto. E ela sai como parecendo aqueles tamancos, né? Quando era menino, fazia esse tipo de brinquedo. Um pedaço de pau, um lugar para pisar bem alto, subia em cima e ficava com as pernas compridas, né? E aí a gente dava uma de mais alto do que os outros, né? E tinha uns que fazia tão alto que ele ficava quase perto do fio. E aquele era um espetáculo. Olha essas que exageram no tamanho do salto. É mais ou menos aquele tipo de coisa. Andariam cascavelando, como disse Isaías, né? Seus pés enquanto andava, então desenrolaria suas meias, né? Ele falou até disso quando ainda não tinha. Desenrolariam suas meias. E as coisas que elas fariam, as muitas mudanças introduzidas e coisas assim. E disse: tudo aquilo será tirado dela. Está profetizado. Tudo aquilo será tirado dela. E agarrarão a um homem, ou melhor, isto será tirado dela, e ela se assentará e federá de imoralidade. A imoralidade fede, e está fedendo hoje. Você pode não sentir, elas estão todas untadas de perfume. Para os narizes humanos é tudo perfume, mas aquilo diante de Deus é carniça, por causa da imoralidade que elas praticam. E Isaías disse: elas federá de imoralidade. E disse que até mesmo 7 mulheres agarrarão a um homem e dirão: nós faremos nosso próprio trabalho, vamos somente tomar o seu nome para tirar nossa vergonha. Quantas estão buscando o nome de um homem para tirar suas vergonhas? E aqui diz 7 tomando conta de um homem. Veja agora, no verso 7 da carta de Judas, outra vez, Sodoma e Gomorra. Oh, que coisa horrível! Não estando casado com a mulher, indo atrás de outra carne. Um homem que é casado com sua esposa, eles não são 2 mais, eles são 1. E um homem que sai atrás de outra mulher, ele automaticamente se separa de sua esposa. E uma mulher que sai com outro homem, ela está morta para o seu esposo. Ela negou a sua própria carne, ela está cortada dele. Isto é certo, no dia do julgamento terá que responder por isto.
Mas hoje eles não querem ouvir uma mensagem assim. As pessoas não querem ouvir isto. Eles querem em seus ouvidos, são coisas agradáveis. Exatamente o que o Espírito me disse no dia em que eu lancei aquela pedra fundamental lá. Disse: pregue a palavra, quer em tempo ou fora de tempo, pois o tempo virá quando eles não suportarão a sã doutrina, mas ajuntarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, tendo comissão em seus ouvidos, e voltarão da verdade às fábulas. Disse: quando a visão te deixar, leia a segunda carta a Timóteo, capítulo 4. E quando a visão me deixou, lá de pé, bem na 7ª rua, um rapaz de 19 anos ali de pé, a voz de Deus falou de um quarto, e ele disse, 2 Timóteo 4, isto é exatamente o que tem que ser. E você, homem, que deixa a sua esposa fazer isto, vocês não são mais filhos de Deus. É duro, mas foi o profeta que falou. Vocês que deixam suas esposas fazerem isso, vocês não são mais filhos de Deus. Não, vocês caíram em Sodoma, isso é certo, deixando que as mulheres dirijam a vocês. Oh, que coisa! Agora estamos indo para a conclusão dessa parte, seguindo aqui um pouco mais, falando sobre igualdade. Vamos incluir aqui duas perguntas de mulher cristã. Eu vou simplesmente ler essas perguntas e nós vamos deixar a resposta delas para a nossa próxima mensagem, nossa próxima palestra. Nós vamos concluí-la em outra oportunidade, mas escute aqui, estas são as perguntas. Primeiro, há duas perguntas de mulher cristã. Primeira, a mulher cristã que tem um esposo pecador, que nem sequer gosta, e além disso quer que a sua esposa aí faça coisas como cortar o cabelo, e vestir shorts, ir a lugares ímpios, imorais, sujos, clubes e lugares assim. Deve esta mulher estar sujeita a este homem? Então você pensa bem, deve esta mulher estar sujeita a este homem? E a outra pergunta é semelhante a essa, que também é encontrada na mensagem Perguntas e Respostas, onde o irmão Branham fala disso. E ela está sujeita a este homem? Ou até onde ela deve estar? Só um profeta de Deus poderia dar uma resposta simples, resumida, e deixar com cada mulher, com cada esposa. E ela é que tem que ter uma convicção, ela é que tem que saber o que é que está dentro dela. Por isso, você faz uma opção por ser cristã e fica sabendo, há um preço a ser pago, é claro que há. Por isso o casamento em conjugo desigual, mas ele deve ser evitado. Você deve evitar com tudo que você tem. Não quero, não posso admitir que eu me una a um jugo desigual, seja com ela descrente ou com ele descrente. Não, eu vou procurar, porque essa é a parte que eu dou conta de evitar. Porque não brinca não, porque se algum dia um vira a cabeça e envereda pelo mundo, especialmente sendo homem, e agora ele quer forçar aquela mulher, olha, você precisa estar convicta, segura, hein, para você tomar a posição certa. Porque em muitos casos
O homem arrasta a mulher e ela vai, na desculpa de forçada e tal, mas eu não creio que ela vai forçada. Aparentemente parece ser, mas não é. Porque se ela estiver do lado de dentro, aquela convicção real mesmo, que é filha de Deus, ela tomará as Escrituras como resposta e pagará o preço. Por isso, mais um conselho a moças, a moços: cuidem-se, façam tudo para não ter um jugo desigual, porque será um problema a menos, porque você ainda está arriscando as altas e baixas no caminho, na vida, e você precisa fazer o que você sabe certo para não pecar, porque você saber fazer o certo e não fazer, você peca. Então esse é o correto. Que Deus te ajude, e na nossa próxima oportunidade com este assunto nós aprenderemos mais. Amém?